Magalhães e este é o Art Night, a sua cultura noturna. Estou aqui no centro de São Paulo hoje, mais precisamente no estúdio do meu convidado, baixista da banda de thrash metal Deathgeist, Cliff Bertoni. Tudo bem, Cliff? Beleza, Claudio? Prazer aí, enorme estar aí, participando, agradecendo aí pelo convite. E legal poder falar um pouco da banda, falar do trabalho aí. Valeu. Falar da atualidade agora, depois a gente faz a cronometria lá de trás. Vocês lançaram o disco novo do Deathgeist, Underwood, nas plataformas digitais. Vai ser lançado agora um material físico e isso também vai culminar com a turnê europeia. Quando vocês gravaram esse disco, o Underwood, vocês já tinham em mente a turnê ou não? Ou foi depois? Vocês gravaram, depois veio a turnê? Na verdade, assim, a ideia de viajar a gente sempre teve, né? Eu acho que depois da pandemia a gente foi se reestruturando e sempre teve essa ideia, poxa, quem sabe, né? Lançando, a gente já no nosso terceiro álbum, a gente já tinha a gravadora lá na Itália, que estava lançando o Processions of Souls, que é o nosso terceiro álbum. Então essa ideia já veio desde esse período, né? Quando a gente estava fazendo, já em fase de composição do Underworld, a gente já começou a pôr em prática isso. E na verdade, assim, foi algo que impulsionou bacana, foi que o Xandão, que é da produtora que está fazendo todo esse trabalho, ele até mesmo comentou, vocês já estão lançando o quarto álbum e já tocaram bastante aqui em São Paulo. E acho que é hora de fazer alguma coisa lá fora. Então isso aí a gente acabou amadurecendo essa ideia. Então praticamente foi nesse processo da composição do Underworld, ele já veio com a ideia de fazer uma tour, né? E vindo o Xandão, a gente acabou concretizando junto com ele, sabe? Primeira tour europeia que a gente vai fazer. Mas como que é a gravação? É diferente você ter uma tour assim meio em mente e fazer uma gravação, você sabendo que esse álbum vai ser lançado fora. É diferente do que você, por exemplo, o Professor of Soul e o anterior, que é o 666. É diferente a gravação com ideias para fora do país, ou vocês sempre tiveram essa ideia, a gente vai lançar, de repente rola uma turnê, agora foi a realidade? Eu acho que assim, bem a verdade, como a gente já cantava em inglês, então a tendência sempre foi buscar, divulgar bastante lá fora. Então, eu acho que o que muda, claro, a cada álbum a gente tenta, eu digo que não é, às vezes a gente fala assim que inovou, não é isso, a gente acrescenta algumas coisas diferentes, como no Processions a gente já começou a usar teclado, sintetizador, essas coisas, então automaticamente é uma coisa natural que a gente acaba criando e gravando. Então a gente nunca pensou, vamos fazer um álbum para fazer uma tour, algo nesse sentido. A gente sempre pensou, olha, vamos fazer um álbum que fique legal a ideia, a mudança, né? E às vezes a gente até fala, essas pessoas, mudança, coisa nova, é moderno. Não é isso. As pessoas pensam, mas não é isso, a gente acrescenta ao que a gente já faz. Eu acho que isso vale a pena, né? Vocês têm medo do moderno? Ou prefere ser aquela coisa tradicional? O estilo power metal, thrash, tem essa coisa de mais tradicional do que modernidade? Na verdade, assim, claro que tem muitas bandas que seguem um estilo que são fiéis, né? Eu acho que a gente não... Se você pensar, o Deathgeist
não tem uma, não é que muda, né? A gente, como eu falei, acrescenta, então isso engrandece o trabalho. Mas acho que não, assim, não vejo, vejo muitas bandas que às vezes tem as tradicionais que você vê que o álbum é aquilo sempre, eu acho que, né? Mas isso são exceções. Eu acho que é legal você de repente acrescentar algo que o público vai curtir, vai ver algo diferente, para você não manter. Até porque para nós mesmos, né? Vocês veem a evolução do primeiro álbum lá de 2017 para cá? Ah, com certeza, né? Até porque o primeiro álbum, na época, o Adriano já tinha praticamente ele pronto, né? Porque já foi assim, fase terminal da época que ele tinha o By War. Algumas composições ele já tinha em mente, então ele meio que já montou aquele álbum, a gente praticamente acompanhou, né? O maior era o Vitor também? Sim, o Vitor também, né? Vitor, o Adriano. Que era o guitarrista, o Adriano. E quando acabou o By War, eles ficaram parados um tempo, cada um foi ver sua vida. E depois de um tempo, o Adriano entrou em contato com o Vitor e falou: pô, Vitor, vamos voltar a fazer um som junto e tal. E nessa pintou o embrião do Deathgeist, que foi que aí a gente, o Vitor veio conversar comigo, a gente se encontrou, trocamos uma ideia, tomamos uma cerveja e acabou ali nascendo a ideia, né? Então por isso que eu falo que o primeiro álbum realmente já é uma continuação daquilo que o Adriano já tinha, né? O segundo Six Six a gente já teve participação de letras minhas, riffs, porque já foi uma coisa mais banda mesmo, né? A parte de composição, como que funciona a temática desse álbum novo, por exemplo, o Underworld? Quem fez as letras, quem fez arranjo, todo mundo? Como que foi a temática a estruturação do álbum novo? O Underworld é um álbum assim que o Adriano, ele é muito ligado à ufologia, muito ligado a... Se eu só cortar, o UFO Inc., nossa, é fantástico. Eu acho que eu coloquei assim, eu escutei o Underworld. Eu vou até fazer uma fofoca aqui. Quando eles lançaram o single, né? Eu recebi um dia antes para... o Cliff me mandou a música, né? Muito legal. Mas o UFO Inc. é fantástico. Eu acho que tem esse álbum, o Underworld, ligado à mitologia, à ufologia, né? Nesse sentido. Então, assim, é claro que tem, às vezes, se você pegar, por exemplo, a própria Last Memories, já é uma música voltada ao esquecimento, a doenças, né, mentais, quando a gente entra, que hoje a gente tem, né, você vê Alzheimer e tantas outras. Então, você vê que sai um pouco fora, mas é tudo ligado ali a coisas da mente, né? Eu acho que esse Underworld ele veio nessa proposta, parte de mitologia, ufologia. A gente conseguiu criar uma história ali toda junto. Até porque eu sempre falo que, desde aquela época, até antes, né, o homem sempre criou deuses, né? Então, você vê no Egito, a época que existia um deus do sol, deus da lua, deus do ar, tudo. Então, o homem sempre teve que ter um deus, né? E nisso existia a manipulação, existia... Os deuses fazem parte de todas as culturas. Sim, e eu acho que assim, até porque algumas letras a gente até cita esse lado de manipulação até. Porque o poder, né, vamos dizer assim, o homem, quando ele tem aquele poder, ele se põe diante seja de Deus ou de um Deus que ele acredita, ele impõe aquilo e manipula, né, o povo, manipula toda a nação, seja... Os deuses e os falsos deuses, os falsos profetas. Quem que fez as letras? Divide em quem? Você, o Adriano? O Underworld tem muitas letras do Adriano, tem coisas do Vitor. Eu acho que tem alguma coisa minha que foi... Porque o Underworld eu criei muito mais riffs do que... Né, Você que faz riff? É fácil o baixista fazer os riffs? Na verdade assim, a gente acaba... Até já tinha comentado antes da entrevista, a gente acaba, por exemplo, se eu tenho uma ideia, ou pinto alguma ideia, eu gravo às vezes até no violão e passo para a banda, passo para o Adriano, para o Vitor, falo, olha, eu queria isso. Ou até no estúdio, porque a gente tem hoje, a gente consegue compor lá tudo no estúdio. E aceita, todo mundo aceita de boa, ninguém torce o nariz, fala, não, vamos pegar... Tudo, vocês trabalham, todo mundo, os quatro... Tem, claro, a gente acaba... O legal é assim, né? Quando a gente mostra alguma coisa e... Até de bobeira. Eu já tava assim, já peguei alguns riffs de estar fazendo no baixo.
e antes de começar a ensaiar, e de repente, ou o Adriano, ou, pô, legal isso daí, o que, que é isso? Aí você mostra de novo, bacana. Aí depois do ensaio, pô, aquele riff, isso aqui que era no baixo? Aí a gente passa para guitarra ou para o violão, então isso a gente acaba, claro que tem coisas que eu já dei algumas outras ideias que nunca foram usadas, então eu acho que faz parte do processo. Até porque como eu falo, como é o Adriano que canta, eu acho que ele tem que ter ficar confortável até, né? É mais fácil, porque você pega, por exemplo, o Sabá no começo, não, sempre foi o Terry Gilliam, ele sempre fez as letras. Sim, E o sim. Ozzy. O Ozzy acaba criando a melodia de voz, do jeito que ia cantar, então ele automaticamente, sabe que ele é vocalista, não se impunha, né? Porque fala, meu, ele canta, então isso facilita, né? Ô, Cliff, fala do começo da banda. Você começou a falar, né, em alguns momentos, algumas coisinhas, mas Sim. como vocês conheceram a ideia de vocês? Bateu de cara? Vocês tinham os mesmos estilos ou não? Cada um gostava de uma coisa? Não sei se isso é bom, cada um ter um estilo diferente para fazer uma coisa diferente no final, ou é legal ter todo mundo o mesmo estilo para fazer? Eu conheci o Vitor já, né? O Vitor eu já tinha amizade com ele. E eu lembro que quando o Vitor entrou em contato, ele falou, olha, eu tô com o Adriano, que era by War e tal. Então, assim, acho que, claro que facilita você ter já contato com aquele estilo de música, né? Seja o heavy metal ou até o thrash metal, vamos dizer assim. Porque, na verdade, você já sabe mais ou menos a ideia do que vai... Então, quando ele me chamou, ele falou do By War, já conheci o By War. E quando a gente sentou, como eu falei, o próprio Adriano já tinha a ideia dos sons, algumas... Eu falei, poxa, eu topo, né? Porque na época eu estava parado. E eu até ficava meio assim, falava, vamos ver se toco numa banda cover e tal, porque a idade vai chegando, às vezes você quer ficar um pouco mais relaxado, mas eu gostei da proposta. A gente se encontrou, trocou uma ideia e fomos testando bateristas, né? Aí a partir dali foi se formando o embrião. Mas você citou algo que eu acho que é fundamental, né? Você ter pelo menos ali os integrantes, ter mais ou menos, gostar mais ou menos dos mesmos estilos. Eu acho que dentro do rock ou do heavy metal que seja, mas né, é muito difícil você pegar alguém que gosta de blues e fazer algo nesse sentido. Mas é por aí, acho que tem que ter, né? Tem que ter uma ligação ali para funcionar. Eu acho legal porque quando eu comecei a fazer jornalismo, sabe uma revista que tinha as 10 melhores bandas de rock, da Som 3? Assim, não, tem um monte de coisa errada, tem foto do The Clash, que é o Sex Pistols, que é o The Clash, um monte de coisa. E eu gosto muito do Yes, né? Senão eu preciso fazer uma tatuagem do Yes, com o Cliff. E tem lá a história do Joe Anderson e do Chris Squire, né? Que eles sentam num bar lá para beber e aí aparece assim, no final das 4 da manhã os caras estavam compondo Sweetness, né? Do primeiro álbum, na casa do Joe Anderson, não, do Chris Squire. Então é legal você saber assim o começo, de como começou e... Você lembra do primeiro ensaio? Vocês, sei lá, cada um chegou, conversou, a gente vai fazer isso, esse estilo, essas letras ou não? Ou chega assim e fala assim, vamos tocar alguma coisa, cada um sabe tocar uma coisa, vamos ver como que a gente funciona como banda. Eu lembro, que eu me lembro assim, era interessante porque a gente não tinha um baterista, né? Então a ideia, o que a gente pensou? Para adiantar e se entrosar, a gente fez teste, inclusive com uns 2 bateristas, e não rolou, né? Mas eu lembro que assim, o que a gente fez? A gente pegou música do By War, música simples, que a gente era Thrasher's Return, tinha alguma outra, a gente falou, vamos focar em 2 músicas pra gente se entrosar e tocar junto. Ali você já mais ou menos, né, vai entendendo, porque assim, é um cover, né, que a gente estava fazendo de uma banda que já não... E as músicas que seriam do Death Geist, a gente... cover oficial, né? E as músicas do Death Geist, o Adriano foi praticamente passando, a gente passava junto no estúdio, ele falou, Cliff, tem esse riff, gostei, eu tô fazendo uma letra assim, então a gente já foi ali automático, antes até de ter o baterista. E eu acho que, é que nem você falou, a história é legal, mas assim, foi indo automático, né? A gente, claro, sem forçar, até porque já na época o Adriano morava em Sorocaba,
o Vitor em São Caetano e eu aqui em São Paulo. Então a gente tinha que ter aquele tempo, né, para poder criar, chegar no estúdio, passar algumas músicas e ver o que ficava legal, o que não ficava, e tocar. Eu acho que esse processo sempre é um processo que é devagar e é demorado, mas assim você vai já engrenando a máquina, né? Qual foi a primeira música, você lembra? Olha, do Death Guys, o primeiro som que a gente assim, que a gente tocou bastante, que a gente queria, era Day of No Tomorrow, que inclusive a gente quando gravou ela soltou como um single, né, e fez um vídeo com fotos, né, e foi bem aceito, a galera gostou, e ela é bem aquela pegada thrash metal bem nos 80, eu acho que ela... Mas ali é interessante, eu acho que a Day of No Tomorrow ela já tem algo diferente, já não é tão tradicional, mas é um thrash metal. Aí vocês ensaiaram quanto tempo e fizeram o primeiro show? Você lembra do primeiro show? Lembro, o primeiro show foi... Deixa eu lembrar, eu não lembro direito a data, mas foi... A gente tocou, inclusive, como o repertório ainda era pequeno, né? A gente tocou acho que umas 4 músicas da época do Byword. Então tocamos 4 do Byword, tocamos acho que 2, 3 nossas. Agora deu um branco, né? A idade. Você tinha uma banda antes, até saiu naquela revista. Tinha uma revista, até que eu não lembro. Qual que é o nome dela? Me deu um branco agora. Aquela revista era... Não, mas a banda, a sua banda. A banda era na época que eu toquei no Brutal Fate. Ah, Brutal Fate. Isso. Tava tentando lembrar, eu falei, puta. Eu lembro que você até publicou. Eu mandei. Nossa, aquela é antiga. Mas vocês tocavam música do Brutal Fate ou não? Ou só do Byword e Deathgeist? Não, só do Byword, porque... Até porque o Adriano que cantava, né, as músicas do Byword, então a gente falou, vamos tocar alguns covers pra gente se enturmando. E nesse primeiro show eu lembro que foi, eu acho que era uma sede dos Abutres, alguma coisa assim. Não era deles São exatamente, Paulo mesmo? em São Paulo. E a gente tocou lá, a gente foi convidado e a gente tocou alguns covers e acho que 2 ou 3 músicas nossas. 2 músicas, que a gente ainda não tava... Mas ali já deu pra sentir que ia ser legal, né? O primeiro show a gente nunca esquece ou esquece? Eu não esqueço porque eu acho que foi, eu tenho até uma filmagem bem curtinha, mas assim, eu vejo já a galera colando e curtindo, não pagava para entrar, era uma série, então era de graça, então o pessoal compareceu. Até muitos foram por curiosidade, o Adriano, que era do Byword, o Vitor. E como que era o underground na época? Quem que eram as bandas que estavam brasileiras, né, que tocavam? Quais eram os espaços que vocês tinham? Você diz em relação ao Deathgeist. A gente chegou... Isso foi em 2017, 2018? 2017, de 17 para 18. Bom, os espaços, a gente sempre fala que, eu sempre costumo falar, a gente conseguiu tocar bastante em Sorocaba e região ali, Itu, Alumínio, toda aquela área ali. E acho que isso foi bom para a gente poder estar depois em São Paulo, interior, né? E os espaços a gente sempre... O legal é que quando a gente soltou o álbum, teve convite para tocar em alguns pequenos festivais. Isso foi bacana, porque a gente teve integração com outras bandas e tudo mais. Eu acho que o bacana que comecei a perceber, já que eu estava parado um pouco, é que estava pintando mais esses festivais pequenos que sejam, mas envolvendo várias bandas. Então, isso acho que ajudou bastante para a gente tá fazendo a coisa funcionar, né? Até legal porque eu acho que assim, o próprio Adriano e o Vitor, como vinham do Byword, você acabava criando aquela coisa, Byword, eles são do Byword, vão tocar coisas do Byword. A gente acabou, o Death Guys, tendo vida própria, vamos dizer assim. Isso foi legal. É mais legal você festival ou ter show próprio? Depende, né? Eu acho que se pegar um festival bacana, organizado, a gente já tocou no Sul, já tocou algumas cidades aqui do interior, com um festival em Franca, foi um festival bem legal, tem todo ano. Então, assim, depende muito. Festivais que às vezes você vê que tem uma boa organização. O Brutal Devastation, que a gente tocou o último agora, foi em Minas, que é o celeiro de bandas lá de thrash, do death metal. Então, esses festivais valem muito a pena, porque você sabe que ali tem toda uma história, uma estrutura, uma organização bacana, né? Sobre
álbuns, sobre os álbuns do Deathgeist. Vocês compõem, vocês falaram, vamos gravar um disco novo, vocês compõem mais, a média 10 músicas. Vocês compõem 12, 13 ou não? Vocês falam, não, vamos trabalhar só com essas para não deixar nenhuma de fora do álbum. Tem alguma de fora? O Underworld, por exemplo, ficou alguma coisa, a música de fora ou não? Não, música de fora acho que não, mas assim, ideias e riffs a gente tem bastante, que nem eu falei, até agora que a gente já terminou o álbum, já lançou, esses dias mesmo de ensaio, até o Adriano já falou, já tô com um som novo aqui que eu quero mostrar. Então acho que assim, a gente sempre vai guardando, como eu falei, eu tenho algumas coisas que eu até gravo em casa, mando às vezes para ele, ou gravo até no celular, até com a boca a gente às vezes, a gente faz, porque de repente você tá andando na rua, você começa a cantarolar alguma coisa, uma melodia, e é legal você gravar. Você esquece se você não grava? Eu acho que assim, eu particularmente esqueço. Eu, quando vou escrever, eu acordo de madrugada com alguma coisa na cabeça e falo assim, não, amanhã eu lembro. Não lembro, Não pega o lembra, celular e não lembra. escreve, senão... Eu já tive ideias de estar assim, nossa, que legal isso, não sei o que. E já até ter passado pro celular fazendo a mímica com a boca, fazendo. E depois acabar não lembrando, como que eu vou dizer, a melodia em si. Eu falar, não, mas não era bem isso. Então por isso que eu acho que nesse momento é legal, se puder gravar ali, for um violão, alguma coisa. Isso é bom, porque você guarda e de repente mais pra frente tem alguma música que até o. Ó, falta um riff aqui, algum pedaço. Você mostra. Acho que é legal, a gente compõe, para nós funciona bastante isso. A gente falou do Deathgeist, mas qual é o sentido do nome? O que significa? Qual que é a temática do nome para a banda mesmo e para o estilo de thrash metal? Eu lembro que na época de até criar o nome, tinha várias ideias, né? O Deathgeist, eu lembro que na época, particularmente, eu achei meio estranho. Até porque Death, uma palavra em língua inglesa, aí o Geist já é uma coisa alemã. Mais alemão, né? Mas assim, depois até você acaba acostumando, tendo essa ideia da pronúncia, Deathgeist, achei legal. O que a gente chegou era que assim, era como se fosse a morte do fantasma, né? A morte da alma. Porque acho que morreu, mas ali tem uma continuação e de repente, e aí, aquilo nunca acaba, morreu também. Então era mais ou menos essa doideira que a gente queria dizer, a morte do fantasma. E é forte o nome, né? Eu acho que hoje ele tem, que nem eu falei, a pronúncia com o tempo você vai falando, olha que legal, né? Deathgeist, não sei, Megadeth, né, uns nomes meio... Eu acho que hoje funciona legal o nome. A parte de capa, quem que faz as capas, os vídeos, né? Que vocês lançaram agora o vídeo, né, do Underworld, muito legal. As capas, já tive algumas que de single que eu desenhei, o Vitor que mexe muito também com parte de informática, essas coisas, ele dá uma mexida e dá um talento. Mas praticamente a do Processions of Souls e a do Underworld foi o Vitor que fez toda a arte. Ele fez a arte. Ficou muito legal, né? Esse álbum, o Professional of Soul, é fantástico também. Eu acho que... e hoje você acaba... Até a gente tem umas outras imagens que eu sempre falo, cara, eu achei mais legal essa, então eu gostei dessa, mas assim, num contexto geral do álbum, essa capa ficou legal. A gente sempre vai... Hoje em dia as coisas é rápida, né? Então você acaba criando algo hoje, amanhã você cria de novo, você fala, cara, mas essa ficou mais legal, mas aquela já foi. Mas acho que pra temática, pra ideia do álbum, essa foi perfeita. Ficou perfeito, né? Vamos falar um pouco do Cliff. Eita. O que você usa em palco? Olha, hoje a gente está, por exemplo, o que a gente é acessível pra gente? Eu tenho meus pedais que eu uso, né, de pedaizinhos pequenos, que é de distorção, às vezes porque nós temos duas guitarras, quando as duas estão solando eu procuro usar uma distorção para dar um ganho. Fora isso, o que é bacana? A gente quando vai tocar, hoje a gente precisa do quê? Pelo menos uma estrutura para poder tocar. Então hoje, aquela época que a gente levava toda a aparelhagem, hoje você já praticamente não tem isso, né? Antigamente você levava o amplificador, levava o amplificador de volta. Até porque eu acho que hoje
facilita muito você estar num evento que já tenha tudo. A casa dá o... A casa dá, então. Mas é claro, a gente às vezes precisa levar. A gente está criando outras alternativas hoje que você praticamente no in-ear, que é aqueles tipo os fones de ouvido, que você já dali sai direto de um notebook, o som do seu baixo, o som da sua guitarra, e vai já direto pro lugar do evento e já sai para as caixas. Isso é uma inovação que muitas bandas estão usando. Quem sabe futuramente a gente esteja usando isso, já facilita muito até. Desenvolvendo muito a tecnologia de... Muito. Porque você vê só, como eu estava falando de amplificadores, né? Antigamente você vai lá, você vai passar o som, você regula o seu amplo, regula tudo, passa o som e tal. Com essa atualização que a gente está até pesquisando, o que é o bom? Você tem um notebook que está tudo ali. Você linkou ali o teu som, o jeito que você quer, está tudo ali bonitinho. Então não precisa regular, não precisa nada, é só clicar, já sai tudo bonito. Adianta muito, né? É claro, isso eu acho que futuramente vai ser. Porque é uma evolução. Eu lembro que eu comecei a frequentar shows. O meu primeiro show foi o Queen, 81 no Morumbi. Mas depois, em 85, 86, eu frequentava muito ali o Meteoro, o Projeto Meteoro, né, que tinha ali no Teatro Mambembe. Era um amadorismo, assim, fora do comum. Tinha equipamento, às vezes queimava, o cara tocava sem corda. Nossa, era uma coisa maluca de... O amadorismo e outra coisa, né? Eu acho que Não cabe mais, não né? cabe, né? Você tem um trabalho, você falou, pô, o Underworld é um trabalho bacana. A gente tem que, no mínimo, estar tocando ao vivo com uma estrutura legal. Porque senão vão falar, pô, cara, esse CD é bom pra caramba. Ah, mas ao vivo, cara, porra, é ruim. Então, assim, e eu acho que por isso que a gente está buscando hoje tentar acompanhar essa evolução, né? Vocês mudam muito ao vivo para o estúdio? Eu pergunto isso porque eu lembro uma vez eu vi uma crítica do Saxon, o Eagles Resident, né? O primeiro ao vivo dele. Aí a crítica fala assim, o som do Saxon ao vivo é igual de disco. Nem todo mundo nasceu para ser de Purple. Eu lembro dessa crítica. Até porque é interessante isso. Você pega várias bandas que os discos ao vivo, principalmente no final da década de 70, começo de 80, claro, era mexido, né? Porque hoje que nem você falou, até porque naquela época você tinha bandas ao vivo, acabava microfonia, né? Às vezes desafinava. Isso tudo não vai sair praticamente num disco ao vivo, você vê aqui. Hoje você mexe tudo. Hoje você deixa perfeito, então. E ainda mais naquela época, você pega. O próprio Kiss Alive foi mexido também, o Ed Kramer mexeu bastante. O Unleash the East, do Judas Priest, lá no Japão, né? Sim, então já naquela época tinha isso. Então hoje eu acho que mais assim ainda. Por isso que eu acho que é legal você ter o som bom do jeito que você. Porque você já vai adiantar muita coisa, né? Você grave ao vivo, que grave um clipe ao vivo, você já tem... A produção hoje, a tecnologia te ajuda muito, então dá para você fazer uma coisa bacana. E é aquilo que eu falo, pô, é frustrante você ter um álbum que você escutar e falar, quero ver a banda ao vivo, e for ver ao vivo E não é legal, É bem difícil. Ô Cliff, qual que é o álbum de heavy metal ou rock que colocou você no mundo do rock? Agora, não o primeiro que você tem escutado. Quando você escutou, falou assim, é isso que eu quero. Eu lembro que desde pequeno já... Meu primo, ele tinha a mania de comprar vinil e passar em casa. Ele morava abaixo, né, na rua que ele morava. Você é da época do vinil? Sim. Com essa carinha de novo? Novinha. E ele comprava, e antes de ele ir embora para casa dele, ele passava em casa e falava, tia, deixa eu escutar aqui uns discos que eu comprei para ver se tá bom e tal. E eu lembro que ele tinha lá Led Zeppelin, Black Sabbath, então eu lembro que eu ficava ali ligado, porque em casa não tinha isso, né? Quando ele punha aquilo, eu falei, nossa... Interior ou você já morava no... Não, já morava em São Paulo? São Paulo. E aí eu lembro, um dos álbuns que eu lembro que marcou, até porque o timbre era o Master of Reality do Black Sabbath. Eu acho que é um álbum que mexeu assim comigo. E na sequência, claro, com os amigos, acabei conhecendo Kiss, futuramente depois maior. Um álbum que eu acho que
que pra mim foi aquele álbum que eu falei, nossa, o lado até, vamos dizer, baixista, foi o Overkill do Motorhead. Então, peraí, deixa eu já colocar a outra pergunta. Qual o álbum que te fez ser baixista? Ah, eu acho que assim, o Master, justamente porque o timbre de baixo ali, a afinação era muito poderosa no Black Sabbath. Mas eu gostava, por exemplo, que nem o Overkill do Motorhead já é uma coisa que eu falava, cara, mas esse baixo ele já é mais distorcido, né? Já é uma coisa mais indo para um lado de guitarra, então já achava interessante. Então acho que isso acabou, falou, dá para fazer uma coisa assim mais e ao mesmo tempo fazer alguma coisa pesada com distorção. O Overkill do Motorhead, o Master of Reality do Black Sabbath. Depois eu acho que eu lembro quando eu escutei o primeiro álbum do Metallica, que foi um álbum que eu falei, caramba, o negócio deu um boom, né? Tá mais rápido. Eu acho que esses álbuns, o Kill Em All, eu acho que esses álbuns foram assim, né, na sequência. Que me Porque tem muito baixista bom. Tem, hoje. E aí você vai descobrindo, né? Você vai ver que nem o próprio Yes, que já é uma outra pegada, um progressivo. Então você vai falando, cara, em todos os estilos você começa a ver que cada um tem a sua pegada. O primeiro álbum que eu ouvi de rock foi o Creedence Chronics, né? Que é uma coletânea, né? E eu falei, puta, é de rock que eu gosto. Aí um amigo meu, Paulinho, que ele toca violão em Cotia, o cara mais antigo que toca violão em Cotia lá, ele me mostrou o Rotterdam Hell do Kiss. Ali eu pirei. Rotterdam Hell é... Eu lembro Kiss também, eu lembro também do Kiss, foi uma coisa interessante, porque tinha um outro primo que ele tinha uma coletânea, que eram várias bandas. E a música mais bacana que tinha nessa coletânea era Calling Dr. Love do Kiss. E quando eu escutei isso, quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, que legal. E aí eu vi aquela temática toda das máscaras, como é que deve... Porque na época, eu lembro que assim, você não tinha esse acesso hoje, então eu ficava imaginando como é que era ao vivo, como é que os caras tocavam ao vivo, como é que era... Porque você só tinha ali a foto, né, e escutava, então você não tinha ideia, porque hoje você ligou o celular, você tem tudo, mas não tinha. Antigamente não tinha, para você ter um disco do Metallica, por exemplo, demorava 2 meses, a gente ia lá no estoque e conseguia fita cassete. Hoje em dia os caras estão gravando e automaticamente já estão lançando tudo junto, não sei se isso não tem mais graça. Eu acho que assim, até, é que nem eu falei, na época, mesmo com o Valsir, você comprava as fitas, e você escutava a banda e falava, caramba, que som legal. Mas você não tinha nem noção, né, de como é que era a banda. Você ficava imaginando, às vezes, será que os caras são cabeludos? Será que eles são tatuados? Será que eles... Sei lá, porque você não tinha ideia. Era interessante. A gente se pegava, no jeito bom, tem programas com som pop, algumas coisas que passavam Real, que tinha com o Mr. Sun, né? Mas fora isso, não tinha, né? Hoje... Você tem saudosismo com um álbum, por exemplo, tem um álbum que eu gosto muito, que é um dos piores discos, que é o Rock and Hard Place do Aerosmith, que nem é com o Joey Perry. Sim. Mas foi o primeiro disco do Aerosmith que eu comprei. Na verdade eu ganhei. Aquele disco é fantástico. E todo mundo fala mal desse álbum. Você tem algum álbum que você fala assim, ninguém gosta, mas é o meu preferido, porque é sentimental? É que nem você falou, esse álbum, inclusive, só falando dele, eu lembro que tinha um clipe que passava era Jailbait, né? E Ride the Strike. Isso, essa música, eu achava sensacional o clipe, porque era uma coisa meio de rua, né? Era uma gangue, né? E foi ali que eu conheci praticamente o Smith. Então assim, eu não também. tinha nem ideia que eu era moleque. Eu era moleque, eu não tinha ideia que tinha outros guitarristas que já tinham gravado vários álbuns. Você quer ver um outro exemplo? Eu comprei o primeiro disco do Deep Purple que eu comprei foi o Combat the Band, e era com o Tommy Bolin. Isso. E aí eu nem sabia quem era Hit Blackmore. Pra mim o Deep Purple era aquilo. A hora que eu comecei a estudar a música, falar, aí eu falei, puta, tinha um cara que tocava antes. Hoje claro, eu lembro, eu vou até citar uma banda de thrash, o próprio Creator. Ele tem um álbum, o Endorama. É um álbum que, nossa, eu lembro que na época, assim, o pessoal, isso aí não é Creator, porque assim, o fã de thrash tem muitos que são muito radicais. E eu acho que o Endorama foi um álbum que como eu falei até do Death Guys. Ali, realmente, o Creator entrou numa onda
gótica, né? Dark, aquela coisa toda. Tanto que tem participações do cara do Lacrimosa, que era uma banda gótica. Sei, sei. Então, mas é um álbum que eu gosto. Alemães, né? Isso. E é um álbum que eu gosto muito. E se você hoje falar numa discografia do pessoal que gosta de Creator, o Endorama, eu já tenho até amigos que chamavam assim, falavam Peidorama. É. Você falou do Lacrimosa e a Laís. A Laís gosta, a Laís vai em tudo quanto é show. Caramba! É muito legal. O que você escuta fora do metal? Olha, blues eu gosto, né? Até reggae, às vezes eu tenho algumas coisas que eu me interesso. Bob Marley eu acho que putz, as letras, a temática toda que ele criava, né, em cima daquele momento, eu gosto muito. Mas assim, no geral, rock, blues, e eu escuto, por exemplo, algumas coisas MPB antigas, que eu acho Sim. que tem Muita muita coisa coisa boa, da MPB. boa, muita melodia boa. Às vezes a gente para pra pensar, você fala, caramba, dá pra se criar até em cima disso. Né? Muitas ideias. O Black Sabbath, Sabbath Blood Sabbath, né? Da Van Halen. Tem aquela ideia, aquela história. Várias coisas. Né? Tem, verdade. Mas no geral isso, rock em geral, blues eu acho bacana. A gente Você escuta punk, new wave? Pô, o punk então, o punk foi fundamental também quando eu era moleque, porque... New wave é o British Heavy Metal. Você pega o Iron Maiden lá dos primeiros discos com o Paul Diano lá, o cara era punk assim de... Eu lembro com solos, né? que eu conheci na época, era moleque, tinha o pessoal que era do Lixomania. Sim. Olho Depois Seco. veio o 365. Isso, eu lembro que assim, eles iam na casa do Caio, que era um amigo nosso que morava na Praça da Árvore. E os punks chegavam lá e aí tinha o começo do fim do mundo, os Eu eventos fui que tiveram. no Sesc. Pô, aquilo foi fantástico, então aquilo também me influenciou para esse lado que eu falava assim, porra, é alguma coisa que eles estão brigando por alguma coisa ali, contra essa coisa do sistema, então eu achava legal, e sempre curti essa. E o punk, pra mim, é uma influência grande também. É outro estilo que eu gosto muito. A gente tem uma ideia, né, bem abrangente. Gosto de algumas coisas tecnopop. Você gosta de Duran Duran, por exemplo? Gosto, cara. Eu não gostava na época. Hoje a gente começa a abrir, eu não sei se a gente vai ficando mais velho, e vai começando a ouvir algumas coisas, você fala, puta, é ruim. Eu acho legal Duran Duran, Pet Mode. Quando eu era novo, eu tinha essa... Eu lembro que na época o pessoal comentava muito Dark. Né? Ah, isso é Dark. Você já dividia. Você nem sabia, não, você podia ser um pop, mas não, isso é Dark. Então, por eu gostar de heavy metal, de rock, eu sempre também, naquela época. Hoje minha esposa mesmo, ela gosta muito de Duran Duran, então a gente escuta às vezes, põe lá em casa. Então isso você vai, que nem você falou, não é que com a idade, é que aí você vai sacando. Porque quando você é novo, às vezes você cria aquela coisa do, não, isso aí é ruim. Mas assim, claro, uma boa música, como eu falei, até MPB, algumas coisas antigas, você acaba brigando. Eu tenho um projeto, comecei... Na verdade, faz tempo que eu queria fazer, que é sobre rock e heavy metal de mulheres. E eu tenho um projeto chamado Entre a Cruz e a Espada. A cruz é mais ou menos o símbolo, na verdade o símbolo da mulher, é o círculo, com mais embaixo. Eu coloquei como se representando uma cruz e a espada pela mulher ser guerreira. Tem uma coisa meio Blades of Steel que eu estava conversando com a Yara na Woodstock e me veio, porque ela veio me cumprimentar, ela deu a mão, assim, sabe, para cumprimentar. Me lembrou Marilyn Monroe naquele filme Boulevard dos Sonhos. E a Marilyn Monroe, para mim, é uma das maiores símbolos sex symbols, né? Da humanidade. E aí eu falei, nossa, aqui no Brasil nunca teve essa coisa, né? Você pega, por exemplo, Skid Row, Sebastian Bach, Jim Morrison, né, no The Doors. E a gente pode pegar, sei lá, Debbie Harry no Blonde. Mas aqui no Brasil a gente não tem, né, uma sex symbol. O que você gosta de metal ou rock de mulheres? Não só vocalistas femininas, como bandas de mulheres. Eu digo também porque tem a Renata, da Damnation. Sim. O que você fala sobre as bandas de mulheres? Olha, eu acho que
é bem legal você ver hoje que a ascensão está bem maior, né? Você vê hoje, você tem a Nervosa, você tem a Cripta, Nervosa, né? exato. São bandas que estão aí, inclusive são bandas que estão tocando, fazendo tours mundiais. Então, quando que você imaginaria isso um tempo atrás? Nós tivemos lá nos anos 80, as Vulcanas, Ozone, sim, e no punk até a Mercenárias. cenárias. A gente teve, mas assim, com uma ascensão desse lance grande, eu acho que hoje está bem legal, porque você vê, quem diria que a Cripta está aí falando de uma sonesa, a Nervosa, então, eu acho que, cara, tem mais a que ter, tem mais que ter, muito mais mulheres, e eu acho que agrega justamente porque você tá lidando, poxa, eu sei que isso no meio tem muito, né, o machismo no meio. Um machismo estrutural, né? Sim, então você vê que as meninas hoje estão aí lutando, conquistando e estão indo atrás, estão ralando pra caramba. Então, pô, tem mais a que ter, tem mais a que ter, mais bandas femininas. Até eu lembro um tempo atrás, eu lembro a Rita Lee até comentando uma coisa interessante. Que ela falava assim, nos anos 70 você via muitos meninos até chegando nela, uns músicos da banda dela, falando, eu tô tocando guitarra, tô fazendo isso. E ela ficava assim, poxa, não tem. Ela falou assim, no comecinho lá depois nos anos 80, ela começou a ver as meninas se interessarem. Começou a ter as meninas entrando em contato com ela, falando, Rita, eu tô aprendendo a tocar guitarra e tal. Então acho que isso foi uma grande, não sei, não digo evolução, mas uma conquista que foi chegando aonde a gente está hoje. Meu, muito bacana. Eu, por exemplo, não é meu estilo, a Pitty, por exemplo, mas a Pitty vem da Bahia, um Sim. lugar completamente do estilo, completamente fora do rock. E ela conquistou o espaço dela, bom ou não, ela conquistou o espaço. Verdade, a Pitty, mais que você vê hoje, se você pensar, quem lota e faz um grande show, uma mulher, meu, a gente consegue colocar um bom público no evento, querendo ou não, canta rock, ela faz ali a eu acho que tem mais aqui, tem mais, até porque, é como eu falei, é uma conquista, né, e isso tem mais aqui crescer cada vez mais, e é legal ver as meninas entrando nessa de cantar rock, de misturar, Sim, misturar fazer, estilos, é bacana. Ô Cliff, vamos falar de uma coisa polêmica agora que é fora da música. Animais. Olha o Ian. Não sei se você está pegando, mas o Ian está aqui. O Ian tá participando. Você tem dois projetos, é isso? São ONGs que salvam animais, que trabalham com animais, doação, cuidados, isso é muito legal, né? Assim, na verdade não são ONGs, né? São projetos que foram criados e eu acabei me envolvendo. Tem um dos primeiros projetos que eu ajudo e continuo ajudando, que é o Cantinho do Amor, Pets. E esses projetos, na verdade, são assim, por exemplo, morador de rua que tem animal. A gente sempre tentou fazer um movimento no sentido assim, de pegar, conversar com o morador, porque às vezes o morador tem um cachorro que ele ali, por exemplo, ele vai procriar ou vai engravidar uma outra cachorrita, ou vai ter mais filhotes na rua, então a gente tenta convencer ele de castrar, né? A gente tenta fazer todo esse processo, ou às vezes se o animalzinho está com algum problema, a gente tenta ver se consegue operar, seja o que for. Então, e resgate, né? Apesar que hoje resgate a gente praticamente, por exemplo, o Cantinho do Amor não tem nem mais onde colocar, porque como não é uma ONG, então a gente tem locais que a gente às vezes deixa os animais, que são pessoas que cuidam. Tem o novo projeto que eu estou agora, que é o Salve Pet, que começou agora, também é um outro... É no mesmo lance que nem o Cantinho, doação. Então a gente quem quiser pode doar, ração, casinho, o que tiver, comida, porque precisa, sempre está precisando. Às vezes tem uns puta gasto e infelizmente a gente não tem ajuda assim de nada, vamos dizer, de governamental, de algum. Então a gente tem que se virar. Mas é uma coisa que a gente faz com amor e carinho. Então, quem quiser, procura lá, projeto Salve Pet e o Cantinho do Amor. Tem Facebook, Instagram. A gente vai deixar os links aqui nas descrições para vocês ajudarem, conhecerem, né, dar os likes, porque é importante também, Sim. né, quando se coloca uma mensagem, alguma coisa, dar os likes
para divulgação. Com certeza. Divulgar, né? Fala, curte, compartilha a página. Isso, compartilha a divulga. página. Acho que isso é importante. Legal. Ô Cliff, é isso. Quero agradecer você ter falado sobre o Deaf Guide, sobre você e ter disponibilizado um tempinho, né? Porque eu estou aqui no estúdio. O Cliff também é tatuador. É isso também. Depois segue o link dele, a gente vai colocar na descrição também. E aqui na Rua das Palmeiras, Rua né? das Palmeiras, Santa Cecília aqui. 257, bloco 13. Exato. E aí a gente vai fazendo as divulgações. Cliff, deixa eu colocar aqui. Irmão, Cara, obrigado você. Boa sorte eu que agradeço, nas obrigado. turnês, nos dias, no Deaf Guys, nas Obrigado. tatuagens com os animaizinhos, né? O Olha o Ian aqui. Oi, Ian. Vem cá, Ian. Olha quem participou aqui, ó. E o Ian tava aqui no corredor, né, da galeria, todo mundo passa, todo mundo para falar com ele, né, Ian? E... É isso, pessoal. Arte Obrigado, Night Cultura Cláudio. Noturna. Muito obrigado aí, valeu.